Olá, vamos dar início à nossa apresentação de TCC. A dupla é formada por Fabrícia Mariane Cardoso e por mim, Laiane Tainá. O nosso tema é análise comparativa do comportamento mecânico das fibras de aramida, carbono e vidro, como reforço de compósito de matriz cimentícia. Os tópicos a serem apresentados serão introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e referências. O concreto reforçado com fibras é um material compósito de matriz cimentícia e não possui alternativa de utilização do concreto armado para permoldá-los e de estruturas contínuas. O PAR é um estado que se encontra visivelmente atrasado quando se trata desse assunto, necessitando de renovação de conceitos em relação a novas técnicas de concreto para que possa avançar tecnologicamente a nível nacional. Existem diversos estudos sobre a influência de fibras no concreto. No entanto, quando se trata de análises comparativas entre diferentes fibras, essa diversidade se reduz. Com isso, o objetivo da presente pesquisa é realizar uma análise comparativa das resistências à compressão axial e resistências à tração por compressão diametral de concretos reforçados, distintamente com fibras de aramida, de carbono e de vidro, de acordo com as normas brasileiras. Materiais compósitos. Um compósito pode ser definido como um material estrutural que constitui em dois ou mais componentes combinados, macroscopicamente, e não são solúveis um no outro. Um constituinte é denominado de fase de reforço e aquele em que está associado é denominado de fase da matriz. Concreto reforçado com fibras. O concreto reforçado com fibras pode ser considerado um material compósito constituído de cimento e fibras. As fibras curtas são aleatoriamente distribuídas na matriz de concreto como contenção de fissura, evitando que as mesmas se abram, ocorrendo uma melhora significativa no comportamento do material. As fibras caracterizadas por sua elevada resistência são as mais habitualmente utilizadas em compósitos estruturais. Cada configuração resulta em um material compósito de propriedades distintas. Aramida. As fibras de aramida são materiais obtidos por reações que levam à formação de ligações entre amidas e anéis aromáticos. As aramidas, como Kevlar, são conhecidas por seu uso em coletes à prova de balas e outros modelos de proteção balística, assim como para retardação ao fogo e resistência ao corte. Carbono. As fibras de carbono são fibras sintéticas que se atribuem como uma variedade de produtos filamentais compostos por uma elevada quantidade de carbono. Elas são produzidas através de pirólise controlada de alguns precursores, como a PAN, as fibras de celulose, o alcatrão de hulha e os pixes de petróleo. Vidro. As fibras de vidro são materiais compósitos com finíssimos fios de vidro e alumínio, e essas fibras são produzidas industrialmente, através do vidro, sob uma temperatura de 1.600 graus Celsius, derretendo a areia, transformando-a em líquido. Propriedade do CRF no estado fresco: coesão, exudação, segregação e trabalhabilidade. Propriedades do CRF no estado endurecido: resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral. Aqui a gente pode ver o nosso fluxograma que foi montado do nosso programa experimental. Primeiro aconteceu a caracterização dos materiais, em seguida foi confeccionado os traços do concreto convencional e os traços com adições de fibra. Depois fomos para os ensaios a resistência à compressão e resistência à tração. Os concretos foram rompidos nas idades de 3, 7 e 28 dias. Materiais utilizados: fibras. As fibras foram adquiridas em forma de tecido, com medidas de 1,30 por 0,5 metros cada. A gente pode ver na imagem como esse tecido chegou para a gente. O tecido adquirido para os ensaios dessa pesquisa foi o tipo CP282 e apresentou nos meses de julho, agosto e setembro do ano em curso a massa específica de 2,95 gramas por metro cúbico. Agregados. Seguindo as prescrições da NBR e NM26, foram comprados aproximadamente 200 kg de cada agregado para a execução de ensaios de caracterização da mesma. Água de amassamento. A água utilizada para a mistura do CRF e concreto convencional é proveniente da rede de abastecimento público da Companhia de Saneamento do Pará, COSAMP, do município de Santarém. Produção das fibras. Nas imagens A, B e C, podemos ver como foi feita a desconstrução dos tecidos. O corte das fibras foi feito com esse objeto cortante, como é mostrado nas imagens seguintes. Produção das fibras. Na figura é possível ver
como as fibras ficaram após ter sido desconstruído o material e nas imagens abaixo, em seguida serem cortadas. Caracterização do agregado miúdo. Os ensaios de caracterização do agregado miúdo, coletado e utilizado no programa experimental dessa pesquisa, foram os seguintes: redução de amostra de campo de agregado, composição granulométrica, massa unitária, massa específica, teor de argila em torrões e materiais friáveis, teor de material fino que passa através da peneira de 75 micrômetros por lavagem. Redução de amostra de campo de agregado. O procedimento foi executado de acordo com a norma rodoviária DNR PRO 199 de 1996, método B, por quarteamento e precedeu todos os ensaios de caracterização do agregado miúdo. Composição granulométrica. No ensaio de composição granulométrica, o traçado da curva granulométrica é obtido através da análise de peneiramento do agregado. O procedimento foi executado de acordo com a norma Mercosul-IM 248 de 2003, agregado para a determinação da composição granulométrica. Massa unitária. O ensaio de massa unitária é realizado com agregado miúdo solto. A massa unitária é um agregado que pode ser definida como a relação entre a massa do agregado lançado no recipiente, conforme estabelecido em norma, e o volume desse recipiente. O ensaio foi realizado de acordo com a NM 45 de 2006. Massa específica. A determinação da massa específica do agregado foi realizada com o ensaio de densidade real. O presente teste foi realizado de acordo com a norma rodoviária DNR-ME 084 de 95. Do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Teor de argila em torrões e materiais friáveis. A presença dessas partículas no agregado é extremamente prejudicial, podendo intervir na resistência do concreto. O ensaio foi realizado de acordo com a NBR 7218 de 2010. Agregados. Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis. Teor de material fino que passa através da peneira de 75 micrômetros por lavagem. O ensaio foi realizado de acordo com a norma Mercosul-ABNT-NBR-NM 46 de 2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caracterização do agregado graúdo. Os ensaios de caracterização do agregado graúdo, coletado e utilizado no programa experimental dessa pesquisa foram os seguintes: composição granulométrica e massa unitária. Composição granulométrica. O procedimento foi executado de acordo com a norma Mercosul-NM 248 de 2003. Agregados, determinação da composição granulométrica. Massa unitária. O ensaio foi realizado de acordo com a NM 45 de 2006. Agregados, determinação da massa unitária e do volume de vazios, método C. Dosagem do concreto. Dosagem da matriz. O estudo da dosagem da matriz de concreto reforçado com fibras foi elaborado através do método ABCP, que foi adaptado no método da ACI para agregados brasileiros. Dosagem do concreto, dosagem da fibra. Após a determinação, foi acrescido 1% de cada fibra em relação ao agregado miúdo, determinando assim os traços de concreto que foram desenvolvidos. 3 traços de concreto reforçado com fibras e 1 traço de concreto convencional. Aqui podemos ver como foi feito o preparo do concreto, o ensaio de abatimento do tronco de cone, o slump test, moldagem e cura dos corpos de prova. Foram moldados 48 corpos de prova, sendo 12 de cada fibra diferente. Na imagem 1, vemos os corpos de prova nos moldes. Na imagem 2, podemos ver as amostras dentro do tanque de cura. Ensaio de resistência à compressão axial. O ensaio de compressão axial foi realizado de acordo com a ABNT-NBR 5739 de 2018, que especifica um método de ensaio para a determinação da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto moldados, conforme a ABNT-NBR 5738 de 2015. Ensaio de resistência à tração por compressão diametral. O ensaio tração por compressão diametral foi realizado de acordo com a ABNT-NBR 7222 de 2011, que especifica um método de ensaio para a determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpo de prova cilíndrico de concreto moldados, conforme a ABNT-NBR 5738 de 2015. Neste momento, daremos início à apresentação dos nossos resultados. Primeiramente, pela composição granulométrica do agregado miúdo, como pode-se ver na tabela esquerda, foram analisadas 2 amostras e delas foram tirada a média das massas retidas. Depois foi calculado o percentual retido de cada peneira e o percentual acumulado.
Com esse resultado, pôde-se traçar a curva granulométrica desse agregado. Como mostra o gráfico à direita, como pode perceber, a curva ela apresentou uma instabilidade entre as peneiras 0,6 mm e 2,4. No entanto, para evitar problemas futuros, como aquisição e transporte de insumos, tendo em vista que estávamos em plena pandemia e alguns insumos estavam difíceis de adquirir, decidimos continuar com o material no nosso programa experimental, continuando os demais ensaios. Dando seguimento aos resultados, foi possível determinar a massa unitária e a massa específica do agregado miúdo. Como pode-se ver na tabela esquerda, a massa unitária média encontrada do agregado foi 1.605 kg por metro cúbico e na tabela direita, a massa específica média foi de 2.318 kg por metro cúbico. O teor de argila em torno dos materiais friáveis, como pode ver na tabela esquerda, apresenta uma média de 4%. E com as mesmas justificativas da composição granulométrica, continuamos com o material no programa experimental. Já o teor de materiais pulverulento apresentou uma média de 1,1%, estando dentro das normas. Para a composição de agregado graúdo, pode-se verificar na tabela esquerda que foram analisadas 2 amostras também, retirando a média e calculando o percentual retido e o percentual acumulado. Quanto à curva granulométrica produzida, pode-se verificar que o material apresentou uma constância na curva, estando dentro dos limites superior e inferior da zona granulométrica e da zona granulométrica inferior e superior. A massa unitária do agregado miúdo apresentou uma média de 1.592 kg por metro cúbico. Com base nos resultados das caracterizações, foi possível apresentar um traço unitário para os 4 traços estudados de 1 unidade de cimento para 1,25 de areia, 3,19 de brita e 0,52 de água. O que diferencia dos 4 traços do concreto convencional para os concretos reforçados com fibras de aramida, carbono e vidro é a porcentagem de fibra que tem um teor de 1%, dando um consumo para as 12 amostras de 13 kg de cimento, 16,25 kg de areia, 41,47 de brita, 6,76 de água, estando o concreto convencional livre de fibras, sem adição de fibras, e o concreto reforçado com fibras de 0,1625 kg de fibra, tanto de aramida como de carbono e vidro. Após o preparo do concreto, foi realizado o ensaio de abatimento do tronco de cone, e os resultados das correções realizadas foram: o concreto convencional apresentou apenas 2 correções. Tendo como base de referência, verificou-se que o concreto reforçado com fibras apresentou 12 correções, o concreto reforçado com carbono apresentou 6 e o concreto reforçado com vidro apresentou só 4 correções, dando a entender que a trabalhabilidade do concreto reforçado com vidro é bem maior em relação ao concreto reforçado de aramida. No entanto, pode-se perceber que diminuiu muito a trabalhabilidade do concreto quando se reforçado com qualquer tipo de fibras, dando para ver as correções dos CRFs em relação ao concreto convencional. Os resultados do ensaio de resistência à compressão axial nas idades de 3, 7 e 28 dias podem ser vistos nessas 3 tabelas apresentadas na tela. A primeira tabela é o resultado do ensaio de 3 dias, no qual o concreto convencional sem adição de fibras apresenta uma resistência de 18,5 MPa, o CRF de aramida é 15,7, o CRF de carbono 25,2 MPa e o CRF de vidro 19,5. Aos 7 dias,
O concreto convencional apresentou 22,4 MPa, o CRF de aramida 21,5 MPa, o CRF de carbono 26,8 MPa e o CRF de vidro 21,1 MPa. Aos 28 dias, o concreto convencional apresentou resistência de 32 MPa, CRF de aramida 29,1 MPa, o CRF de carbono 36,6 MPa e o CRF de vidro 30,6 MPa. Com base nos resultados das tabelas anteriores, foi possível produzir um gráfico dos resultados de ensaio e fazer um comparativo da evolução deles em relação ao FCJ determinado para o concreto convencional de 31,6 MPa. Como pode-se ver, ao terceiro dia, o CRF de aramida apresentou 50%, o de carbono apresentou 80% e o de vidro apresentou 62%, dando a perceber que o de carbono apresentou um aumento significativo na evolução acima dos concretos de aramida e de vidro. Aos 7 dias, a aramida apresentou 68% de evolução, a de carbono 85% e de vidro 67%, continuando assim a fibra de carbono sobressaindo aos demais quanto à evolução. Aos 28 dias, o concreto de aramida apresentou 92% de evolução, o concreto de carbono apresentou 116% de evolução e o concreto com vidro apresentou 96%, dando a perceber que o concreto de carbono continuou a evoluir, passando assim do esperado, 16% do esperado, que é o FCJ de 31,6%. E a aramida e o concreto com vidro, eles chegaram próximo ao FCJ esperado. No entanto, o carbono ele está bem acima até mesmo do concreto convencional. Os resultados do ensaio de resistência à tração por compressão diametral são apresentados na tabela à frente. A primeira tabela apresenta a resistência aos 3 dias, cujo concreto convencional apresentou uma resistência média de 1,76, o CRF de aramida 2,86 MPa, CRF de carbono 2,78 e o CRF de vidro 2,51. Aos 7 dias, o concreto convencional apresentou 2,40 MPa de resistência média, CRF de aramida 3,53 MPa, o CRF de carbono 3,58 e o CRF de vidro 3,26. O concreto convencional aos 28 dias apresentou 2,6 MPa de resistência média, CRF de aramida 3,64 de MPa, CRF de carbono 3,99 MPa e o CRF de vidro 3,44. Com base nesses resultados, foi possível traçar um gráfico dos resultados e fazer um comparativo da evolução em relação ao concreto convencional apresentado a resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias, que foi 2,6 MPa. Olhando ao gráfico a seguir, é possível verificar que aos 3 dias, o concreto de aramida apresentou uma evolução de 110%, o concreto de carbono apresentou uma evolução de 107%, o concreto de vidro 97%. Ao 7º dia, o concreto de aramida apresentou uma evolução de 136%, o concreto de carbono 138% e o concreto de vidro 124%. Aos 28 dias, o concreto de aramida apresentou 140%, o concreto de carbono apresentou 154% e o concreto de vidro apresentou 132%. Com base no que pode-se olhar no gráfico, o concreto de aramida aos 3 dias apresentou uma resistência acima dos outros concretos. No entanto,
Do 7º ao 28 dias, o carbono ultrapassou essa resistência e teve uma evolução muito maior do que os outros concretos de aramida e vidro e até mesmo concreto convencional. Conclusões. Considerações finais. A presente pesquisa abordou aspectos referentes à tecnologia dos materiais compósitos, em especial ao concreto reforçado com fibras. Foram abordados temas como materiais compósitos, concreto reforçados com fibras, bem como fibras, em especial as fibras de aramida, carbono e vidro. A construção civil ainda é muito tradicional, apresentando resistência quanto ao uso da tecnologia como o CRE. Este material tem uma vasta gama de setores para aplicação, como em concretos pré-moldados e concretos projetados. Essa tecnologia veio para suprir as deficiências do concreto convencional e, se for corretamente aplicada e preparada, trará enormes benefícios ao setor, visto que não apresentam muita distinção quanto à preparação do concreto convencional, exigindo apenas uma atenção especial na dosagem, lançamento e vibração. Conclusão. Este trabalho baseou-se no estudo do comportamento de materiais compostos de matriz cimentícia com adição de fibras de aramida, Kevlar, de carbono e de vidro tipo E, distintamente, para avaliar as resistências à compressão e à tração por compressão diametral, procedendo um comparativo entre o desempenho dos diferentes tipos de concretos reforçados com fibras. O ensaio de abatimento de tronco de cônio mostrou que as fibras, ao incorporadas no concreto, reduzem a trabalhabilidade do material no estado fresco. Salvo pelo CRF de carbono, os demais concretos reforçados com fibras apresentaram uma resistência à compressão axial inferiores ao concreto de referência. No entanto, não mostraram grandes variações. Quanto à resistência à tração por compressão diametral, todos os concretos apresentaram melhores desempenhos em relação ao concreto de referência, sem adição de fibras. A partir da análise dos resultados obtidos, verifica-se que as fibras têm uma boa funcionalidade quando se deseja aumentar a resistência à tração, seja ela direta por flexão ou indireta por compressão diametral. Sugestões para trabalhos futuros. Avaliação do desempenho de concreto reforçado com fibras, utilizando fibras naturais da região. Análise da viabilidade econômica para desenvolvimento de concretos reforçados com fibras de aramida, de carbono e de vidro, em conjunto ou em parte, para a região amazônica. Avaliação da trabalhabilidade dos concretos reforçados com fibras, utilizando métodos que verificam o comportamento reológico do material. E, por último, a análise da durabilidade dos concretos reforçados com fibras. E essas são as nossas referências. Obrigada.